Olá, estamos começando mais uma edição do programa Construindo Saberes pelo canal 15 da NET e também na nossa página de vídeos no YouTube, através do Unifra Online. E o tema deste programa é Intercâmbio e Internacionalização da Educação Superior no Brasil. Para isso, eu recebo dois convidados. Professor Rodrigo Iappi, acertei a pronúncia, não é mesmo? Assessor de relações, isso é complicado, agora eu vou ter que colar aqui, eu confesso. Interinstitucionais. Seja muito bem-vindo ao Construindo Saberes, professor. Obrigado. E também a professora Patrícia Gomes, que agora eu vou ter que colar também, não tem como, professora. Pró-reitora substituta de pós-graduação, pesquisa e extensão do Centro Universitário Franciscano. Professora Patrícia, que participou na edição anterior do Construindo Saberes, onde falamos sobre o conceito 5 obtido pela Unifra na avaliação do MEC. Seja muito bem-vinda novamente ao programa, professora. Obrigada novamente, é com prazer, para falar de um tema tão importante, e tão polêmico também, Dentro dos próximos 27 minutos a gente vai falar sobre esse tema e para começarmos a nossa conversa, eu convido vocês para assistirmos uma reportagem que conta um pouquinho da história de uma acadêmica do curso de Biomedicina aqui da Unifra que aproveitou o período das férias. Sabe para fazer o quê? Para fazer intercâmbio, é claro, para se especializar. Vamos dar uma olhada na reportagem? Ir em busca das oportunidades é uma decisão que a Luciele toma a cada dia na faculdade. Estudante do 8º semestre de Biomedicina da Unifra, desde o 3º ela frequenta os laboratórios do curso e quer, assim, estar bem preparada para o mercado de trabalho. Ou, se for o caso, para seguir com os estudos e aperfeiçoar ainda mais o conhecimento. Mas eu achava que não estava dentro da realidade. Até quando eu fui selecionada, eu não acreditei, Foi uma oportunidade muito válida e com certeza vai acrescentar muito no meu currículo. A autoavaliação da Luciele talvez tenha sido prejudicada pela insegurança, porque entre 236 candidatos, ela foi selecionada. Seria como se aquele time do interior fosse jogar com um time grande da capital e a Luciele, aquele jogador desconhecido que faz o único do gol da partida. Esse é o tamanho da façanha dela. Exatamente. O desempenho acadêmico, a vontade de aprender mais e a ajuda dos professores foram bagagens suficientes para fazer a jovem arrumar as malas e, por uma semana, trocar Santa Maria por Curitiba. Para mim foi muito válido, Porque conhecer uma estrutura de diagnóstico que fornece para todo o país nos mostra o quão importante trabalhar nessa área é. Então, o curso durou 5 dias. Pela parte da manhã, a gente tinha palestras com os pesquisadores da Fiocruz, podemos conhecer o vice-presidente de pesquisa do Brasil, e durante o resto da manhã e à tarde nós tínhamos aulas teóricas e práticas nos laboratórios. A Fiocruz, em Curitiba, atua na pesquisa científica e tecnológica para combater problemas de saúde pública do Brasil. Lá, a Luciele pôde atuar em laboratórios de biologia molecular que fornecem diagnósticos muito rápidos, por meio do DNA sobre agentes agressores de doenças. E além disso, eu pude tocar em todos os equipamentos, fazer tudo o que eu faria aqui dentro do laboratório ou como se eu estivesse trabalhando lá. A gente tem muito orgulho porque isso nos dá um retorno, uma resposta de que a gente está construindo um currículo forte para que esses alunos consigam pleitear essas vagas nesses cursos. Então, o currículo está sendo adequado, a aluna tendo interesse, ela tem plenas condições de buscar a pesquisa aqui dentro para colocar nesse currículo e conseguir essas vagas tão importantes no país. Se é bom para o curso, é muito mais para o aluno, que se sente estimulado a buscar cada vez mais o aperfeiçoamento. A viagem da Luciele teve parte das despesas paga pelo Centro Universitário Franciscano. E mesmo que os 5 dias em Curitiba tenham passado muito rápido, foi uma experiência que jamais vai ser esquecida por ela. De jeito nenhum, vai ficar para toda a minha vida. Eu vou contar para os filhos, para os netos, com certeza. Bom, só assistindo a reportagem eu já identifiquei vários quesitos ali que eu gostaria de perguntar para vocês. Mas eu começo da seguinte maneira. A gente viu ali que a Luciele fez tudo certinho. Uma aluna dedicada, mas faltou um pouco de confiança. Quando o assunto é intercâmbio, ainda é essa, digamos, a realidade que a gente tem hoje? Falta um pouco a iniciativa do aluno em buscar? Essa questão do intercâmbio, quando nós pensamos em um outro local, ou se ele é internacional, uma outra cultura,
ele gera expectativas, o aluno tem que estar preparado para sair, muitas vezes, de perto da família, né? Então, realmente, esse passo é um passo de coragem, nós falamos ali na assessoria que um aluno que vai fazer um intercâmbio, ele precisa ter uma atitude de proatividade, porque algum que outro desafio sempre vai surgir, porque a cidade é diferente, o método né, o transporte é diferente, então várias coisas são diferentes. Então há uma desacomodação daquilo que ele está ambientado, e para isso é preciso então que, além dos estudos, né, teóricos, ele precisa também, o aluno, estar disposto a enfrentar essas questões assim bem práticas do dia a dia, que é desde achar um novo local, por exemplo, para fazer a sua refeição. Então, são questões bem práticas de ordem importante, ou, por exemplo, fazer algumas amizades, chegar num local totalmente desconhecido e você fazer amizades. Isso faz parte dessa possibilidade do aluno se virar e encontrar possibilidades para ter uma experiência frutífera. Deu para ver que essa aluna, ela teve uma excelente experiência, ela chegou contando que ela teve ganhos, que ela se deu bem, provavelmente porque ela conseguiu se soltar, ela conseguiu utilizar os conhecimentos dela acerca de várias coisas, não só acadêmicas, mas várias coisas, na parte de relacionamento pessoal. Então, nós como pessoas, né, dentro de uma universidade, nós precisamos ter esses outros conhecimentos para conseguir nos dar bem numa situação de intercâmbio. É preciso quebrar essa rotina, não é mesmo, Patrícia? Sair do habitual e enfrentar, e ter coragem de enfrentar o novo. E nisso já te faço uma pergunta. Tu tem uma certa experiência nessa área, não é mesmo? Na realidade, começando pela questão da aluna, né, na graduação, a gente muitas vezes acha que o intercâmbio é meses ou um ano, né? Se nós verificarmos a experiência que ela teve, foi em 5 dias, que foi extremamente enriquecedora, né? Isso mostra também um pouco da maturidade dos nossos alunos, né? Enfrentar um novo, né? E sempre o novo é muito difícil, né? Principalmente na questão aqui do Brasil, às vezes é mais tranquilo, mas por questões internacionais nós temos toda a questão da barreira linguística, né? Que nos enfrenta muitas vezes. Impõe uma barreira. Tive uma oportunidade de fazer um pós-doutorado na Bélgica, e a Bélgica ela é dividida em 2 partes, uma parte que fala francês e outra que fala holandês. E eu fui para a parte holandesa, né? Não sabia uma palavra em holandês, aprendi muito, né? Mas me comuniquei muito com o inglês, né? Então, eu vivenciava 3 línguas ao mesmo tempo, né? O português, o inglês e o holandês. Então, realmente são grandes desafios que nós temos quando a gente fala de um intercâmbio internacional. Um enriquecimento cultural fantástico. Imenso. A gente volta um outro ser humano. Como eu digo, o intercâmbio não é só pelo conhecimento técnico, né? Que esse nem se fala. A bagagem veio bem pesada, digamos, com excesso de bagagem. Mas o enriquecimento cultural que a gente tem é fantástico. Essa fala que a Patrícia traz, vem uma outra pessoa, nós temos ouvido dos nossos alunos que retornam, por exemplo, de Portugal e com os outros países com os quais nós temos convênio. São 11? Nós temos vários países, né? Espanha, vários dentro da Europa, também na América do Norte, nós temos vários países. E geralmente os alunos retornam e falam, olha, mudou, de certa forma mudou a minha vida, a maneira com que eu talvez encaro a minha situação aqui no Brasil, ou
o meu comportamento enquanto aluno de graduação, enquanto pessoa na comunidade, porque é interessante, né? Você vive dentro de uma lógica cultural e de repente quando tu vai para outra, né? No qual talvez a ideologia, os conceitos são diferentes, aí você tem que aprender de uma outra maneira a se relacionar. Então, às vezes, o nível de formalidade com a qual você vai tratar o teu professor ou os colegas também é diferente. Se, por exemplo, aqui no Brasil, aqui, por exemplo, em Santa Maria, não é um diferencial você ser gaúcho, mas lá fora é um diferencial. Então, você enxerga também essa identidade de o que eu sou? Eu sou brasileiro, eu sou gaúcho, eu sou santamariense. Então, essa desacomodação é muito interessante porque ela gera um pensamento novo, uma reflexão nova. Então, por isso que muitos alunos retornam e dizem, olha, eu estou diferente, eu acho que eu aprendi coisas que transcendem a sala de aula, são maiores, são outras do que a sala de aula. Então, esse amadurecimento, ele acontece. Esse amadurecimento, ele é, às vezes, mais envolvido por alguns, outros nem tanto, mas sempre há, assim, uma diferença quando o aluno retorna. A gente falava agora das barreiras, existem algumas dicas para as pessoas superá-las mais facilmente? A professora falou que não sabia uma língua, aí partiu para o inglês para conseguir estabelecer uma comunicação. Sempre há como uma maneira, sempre há uma maneira de buscar uma saída para superar uma dificuldade quando o assunto é intercâmbio, professor? São vários desafios, né? A questão linguística é um desafio bastante grande para os brasileiros. O maior? Eu acho que na atualidade eu posso falar assim até não só o contexto gaúcho, mas na América Latina, então vamos falar do Brasil, né? Parece que nós vivemos numa bolha de exclusão linguística aqui, né? Talvez pela geografia estamos, mas o brasileiro ele é bastante temos uma cultura, uma fama de sermos extrovertidos e nós damos um jeito para... Mas quando se pensa em língua estrangeira, o brasileiro não é tão extrovertido e tão... Não, vamos lá que eu vou dar... Não, geralmente o brasileiro se sente melindrado. Então, essa questão linguística, ela precisa ser bastante trabalhada, qualificada dentro das universidades brasileiras para que nós, enquanto entes do ensino superior, alunos, professores, nós consigamos nos comunicar com fluência e mostrar o potencial que vai ser via linguagem, né? Então, essa questão da língua inglesa, espanhola, alemã, outras línguas, é um ponto assim de concentração hoje, é um ponto forte dentro do contexto universitário. Todas as universidades brasileiras estão enfrentando um gargalo, estão enfrentando esse ponto que é a questão linguística, todas elas. E nós temos pensado em como qualificar, como transformar o campus universitário num espaço que permita uma internacional, que permita um espaço mais cosmopolita, no qual haja pelo menos o bilinguismo, que haja oportunidades para que os alunos possam falar inglês, que possam falar espanhol, outras línguas que sejam necessárias dentro do meio acadêmico, né? Perfeito. Quero voltar a um ponto da reportagem, onde a gente vê o depoimento da acadêmica e a matéria trouxe uma questão de que a universidade também incentiva isso, inclusive bancando
parte dos custos desse intercâmbio de 5 dias. Na pós-graduação, como que isso funciona? Quais são os programas existentes e como que os alunos fazem para ter uma oportunidade dessas, professora Patrícia? Bom, então nós temos hoje 2 exemplos, né, onde todas as instituições de ensino superior, onde nós temos programas de pós-graduação com nível mestrado e doutorado, que aqui nós temos 2 programas de pós-graduação. O governo federal, o ano passado, através da CAPES, demandou 2 bolsas para a instituição, para a realização, então, de um doutorado sanduíche no exterior. O ano passado nós fizemos a seleção de 2 alunos, um pelo programa de pós-graduação em nanociências e outro programa de pós-graduação em ensino, né, e matemática, o PPG-CIMAT, onde nós temos uma aluna que está na Universidade de Barcelona, realizando o seu doutorado sanduíche na atualidade, e um outro aluno que está na Universidade de Lyon, na França, também realizando o seu doutorado sanduíche, devido a essas bolsas que vieram do governo, né, para a instituição. Lá eles vão permanecer por um período de 1 ano. Inclusive, hoje, né, nós recebemos 2 pesquisadores da Universidade de Lyon, né, que são orientadores do Leonardo, né, onde lá ele está, e que através dessa bolsa ele está permitindo fazer este doutorado através de uma cotutela, né. Então, muito importante esse intercâmbio que nós temos, né, não só deste aluno indo e esses pesquisadores também vindo. É claro que através de outros projetos, né, fomentados por pesquisadores aqui dentro da instituição. Lá na ARAI, como é que funciona, professor? Os alunos os alunos que são selecionados, nós temos o edital, 2 vezes por ano, o edital, oferecendo então vagas de intercâmbio. E então nós selecionamos alunos que tenham bom desempenho acadêmico. Por que isso? Os alunos que sairão para um intercâmbio, eles serão os representantes da nossa instituição nas outras instituições. Então nós queremos enviar aqueles alunos que participam de programas de pesquisa, de iniciação científica, aqueles alunos que têm um interesse em estudar, em ter boas notas e possam, então, mostrar o que nós fazemos aqui dentro do centro universitário. E alguns benefícios são concedidos aos nossos alunos quando nós estabelecemos os convênios, né? Quando as instituições no exterior, com as quais nós temos convênio, elas abrem mão de quaisquer cobranças de taxas de mensalidade, taxas escolares, e também depois o aluno, quando ele retorna, ele pode aproveitar dentro aqui da sua graduação, né, ele pode aproveitar as disciplinas que ele cursou no exterior e também não tem cobrança de taxas. Então, esses benefícios são muito grandes, porque ele pode usufruir, então, de tudo que ele cursou lá sem um pagamento, e aqui ele pode ser aproveitado aqui. Então, esse benefício permite com que, então, ele possa destinar o recurso dele para o pagamento da passagem e também a sua alimentação no exterior. Então, essa substituição, né, de não pagamento de mensalidades viabiliza o transporte e a estadia dele lá. Perfeito. A gente falava na abertura do programa que os assuntos seriam intercâmbio e internacionalização da educação superior no Brasil. Neste segundo tema, a internacionalização, quais são ainda os desafios das universidades brasileiras? Acho que é o sonho de toda universidade se tornar se internacionalizar, não é mesmo? Mas aí existem alguns desafios que ainda precisam ser superados. Eu acho que o primeiro desafio, o Rodrigo colocou muito bem, né, a questão linguística, né? Nós temos que vencer essa barreira ainda linguística, é uma barreira. Né? Nós temos muita mobilidade dos alunos, tanto da graduação quanto do pós-graduação, para o ir. Mas internacionalização não é só o ir,
é o vir, né? Então nós temos que buscar realmente, né, fomentos para que os pesquisadores venham até o Brasil e aqui permaneçam por um período, né? Sejam os pesquisadores ou os alunos fazendo um doutorado sanduíche. Recentemente, a CAPES, né, está com em torno de 10 editais abertos, né, visualizando essa questão de internacionalização com vários países, onde tem uma proposta muito interessante, né, com países em desenvolvimento, né, onde os pesquisadores aqui brasileiros vão fazer uma indicação, né, de alunos de países em desenvolvimento com possibilidade de bolsa para doutorado sanduíche no Brasil. Então, o Brasil está fomentando essa questão. E nós temos outros, né, editais abertos onde países fora, né, estão fomentando também a vinda dos pesquisadores aqui para o Brasil. Então, nós temos que estar atento com relação a isso, né? Professor, para encerrarmos aí, qual a sua visão sobre esse processo de internacionalização? Esse contato com outras universidades passa por esses editais e também nós temos dentro dos projetos, o projeto pedagógico da instituição aqui, nós temos a indicação de que a internacionalização ela se dá através da participação dos cursos, dos professores, dos alunos em programas, redes internacionais, em projetos duradouros. Então, nós sabemos que já na comunidade acadêmica, em várias instituições no exterior, nós temos redes que funcionam, que trabalham em cooperação. Então, parte dessa internacionalização está na nossa inserção nessas redes que já trabalham de maneira integrada, interpaíses, né? Então, se nós tivermos então essa possibilidade das línguas estrangeiras, nós vamos conseguir nos inserir dentro desses projetos e estabelecer trabalhos que possam continuar, que perpassam a graduação, que chegam lá no doutorado que nós temos. Então, a questão da internacionalização ela passa por isso. A nossa participação em redes internacionais de pesquisa, de extensão, de estudos, essa possibilidade de fazer uma participação assim durante as férias, né? Essa aluna esteve nas férias. O caso da aluna. Uhum. Então, disciplinas ou até mesmo um congresso, né, que o aluno é. participe no exterior, isso vai gerar um contato que posteriormente pode formar uma rede duradoura, né? Perfeito. A instituição sempre apoia nessa questão, né, de participação em eventos dentro do plano de gestão de cada curso, seja da graduação, seja do pós-graduação. Minutinhos finais, a dica é, então, fiquem ligados nos editais, é isso? Os alunos tanto da pós-graduação como da graduação? Nós temos editais que são lançados a cada semestre, nós temos vários editais. Tem que ficar atento, então, no site da instituição, porque ali nós temos as oportunidades dessas colocações, então, dessas vagas que surgem e vão continuar surgindo para a possibilidade de mobilidade acadêmica e outras oportunidades. Professora Patrícia, também, a dica é se liga no site, Exatamente, acompanha ali a evolução da publicação desses editais. E os coordenadores dos programas de pós-graduação e dos cursos de mestrado, eles são detentores dessas informações também de colaborações internacionais, né? Quais os professores que têm colaborações, aonde estão essas colaborações. Então, também ter uma fala não só conosco na pró-reitoria, mas anteriormente com os coordenadores dos cursos, né? Perfeito. Gente, queria agradecer muito a presença de vocês no Construindo Saberes, trazendo informações bem importantes para os alunos tanto da graduação como da pós-graduação em relação ao intercâmbio. Construindo Saberes volta na próxima semana pelo canal 15 da NET, ou então, você já sabe,
Acesse lá youtube.com/unifraonline para rever esse programa e todos os outros da grade da TV Unifra. Até mais!